O capítulo 2 do livro de Paulo aos Romanos parece contradizer o capítulo 1, mas sabemos que o escritor da carta de Paulo era inspirado pelo Espírito Santo, de modo que não pode haver contradição em sua filosofia, que é a filosofia cristã. Na verdade, há um erro de tradução do magistério da igreja em uma palavra em latim apenas, no capítulo 1, o que fez com que o capítulo 2 contradissesse 1. A tradução ideológica pode fazer muito mal ao próximo. Essa má consciência de tradução é responsável pela homofobia de hoje. No capítulo 2, Paulo afirma: não se pode julgar. E por quê? Porque a faculdade do juízo das coisas faz parte do entendimento do espírito. A alma cabe conhecer os dados que recebe dos sentidos do corpo. Enquanto a alma, glória a Deus, não conhece, o espírito não pode julgar, pois o espírito entende o que está na razão da alma que conhece. O espírito não pode resolver uma equação de segundo grau, por exemplo, se a alma não sabe somar algarismos. Mas o Espírito Santo pode ser derramado em uma pessoa iletrada por milagre, como foi em Pedro. Tudo dependeu do grau de renúncia de Pedro à própria vida dele. E mesmo no Evangelho está registrado que Pedro renunciou à própria vida. E assim o Espírito Santo pode fazer um milagre. Um iletrado falar como um douto. O mesmo fenômeno se dá com a palavra de Deus. Se a alma não a conhece, o espírito não se converte, ou seja, não se dissipa, para que Deus derrame o espírito de conhecimento, paz, fortaleza, ciência, piedade em nosso corpo. Então as ações ficam estéreis, sem calor, pois o espírito de trevas permanece. Eu vou dar um exemplo. Grande multidão de pessoas são capazes de sentir orgasmo só se assistirem a filmes pornográficos ou cometerem ações perversas, ou seja, escondidas. Pois o espírito delas só libera o prazer do corpo, ou seja, o orgasmo, se a alma entender que o sexo prazeroso é escondido. E por que o espírito entende assim? Porque o espírito demoníaco entende o sexo como algo que se deve esconder para que se sinta orgasmo. A partir desse princípio é que se escraviza o homem. Chamo a atenção para o livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 6. O versículo 6 é o momento em que o indivíduo se utiliza da referência demoníaca, ou seja, come do fruto, até o momento em que se esconde e entende como essa uma vida de prazer. Então, a mulher viu que a árvore tentava o apetite, era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir discernimento. Pegou o fruto e o comeu. Depois o deu também ao marido que estava com ela, e também ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois, segundo a referência do demônio, e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Em seguida eles ouviram o Senhor Deus passeando no jardim à brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem. Onde está você? O homem respondeu. Ouvi teus passos no jardim, tive medo, porque estou nu e me escondi. O Senhor Deus continuou. E quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual eu lhe tinha proibido comer? Como princípio do conhecimento, é preciso saber que Deus está presente. E para caminharmos com Deus é necessário que renunciemos à nossa vida tal qual o nosso espírito a conhece, pela própria história pessoal. Há nessa história momentos em que a consciência se divinizou,
mas foi esquecida. São as nossas ovelhas perdidas. Eu chamo a atenção para os versículos 7 e 8 da primeira leitura de hoje. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. De modo que, ao renunciarmos à nossa vida, tal como o Espírito do nosso corpo a conhece, e procurarmos o conhecimento da alma a respeito das coisas de Deus, não haverá intervenção do indivíduo que não conhece, exercendo seu eventual juízo e poder sobre nós. Ao nos unirmos a Deus e buscarmos conhecê-lo, as únicas formas de sofrimento que se estabelecem são aquelas que são produzidas pela força demoníaca e o arrependimento dos nossos pecados. A força demoníaca que acabamos de ver é o mau entendimento do espírito, é o comportamento do indivíduo cujo pensamento se assemelha mais ao comportamento animal do que ao humano. E já vimos que é fácil perdoá-lo. Afinal, nós que perdoamos estamos sujeitos aos mesmos sentidos como os dos animais, e o que nos diferencia? A quantidade de razão natural e divina. Chamo a atenção para o salmo de resposta de hoje. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Esperar no Senhor é purificar-se em seu próprio espírito, pois essa espera envolve amor e fé. Mas amor é conhecimento, é preciso compartilhá-lo, buscando, primeiramente, sempre mais, como se nós fôssemos a ovelha perdida. Numa leitura alegórica, a ovelha perdida é um conteúdo do pensamento que era cristão, ou era divinizado, portanto, mas se perdeu na história da vida pessoal. Há muito mais alegria em encontrar essa ovelha, encontrar-se consigo mesmo, do que converter-se dos pecados atuais, não pecar atualmente ou mesmo não se converter, não procurar o conhecimento e, com a pouca razão que a alma tem, ainda julgar os demais. Eu chamo a atenção para o evangelho de hoje. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando o cálice com vinho, ele disse: este é o meu sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Senhor, salvai-me.